Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Choque Rei já começou. Depois do empate do São Paulo com o Velo Clube e a vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira, mas ainda assim fora da zona de classificação, o clássico do fim de semana ganhou outros contornos decisivos e com algumas pressões, inclusive sobre o técnico do São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que coisa, hein, gente? Domingo no Allianz Parque tem Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras precisando vencer, como precisa vencer todos os jogos a partir de agora. Claro, depende de tropeços ainda de Ponte Preta ou São Bernardo para tentar se classificar para a fase de mata do Paulista. Olha que situação que chegou o Palmeiras. E o São Paulo, que, meu Deus do céu, vem de 3 jogos assim lamentáveis, horrorosos, tenebrosos. Derrota para o Bragantino com um jogador a mais, empate em 0-0 com a Inter de Limeira com um jogador a mais e empate em 3-3 contra o Velo Clube, que é o lanterninha do campeonato, o pior time do campeonato, o caçulinha do campeonato, né? Não jogava um campeonato há mais de 40 anos e tá aí, fazendo 3 gols no São Paulo, em alguns momentos sendo melhor do que o São Paulo, no Mané Garrincha, o São Paulo com titulares. São Paulo que ainda não está classificado, é uma condição apenas matemática, né? Mas ainda não garantiu a sua classificação e com isso esse choque rei de domingo promete, hein? Promete. Vamos falar desses jogos. Primeiro a Inter com o Palmeiras, ou o Palmeiras com a Inter, né? Deixa eu desligar aqui para não dar problema. Tô com a tela aqui do scout do jogo, né? Acompanhei o jogo. O Palmeiras ainda um pouco mais titular, mas com o Estevão no banco. E aí tendo o Facundo Torres fazendo uma função diferente, um pouco mais por dentro, o Veiga caindo um pouco mais à esquerda, o Maurício mais à direita e o Flaco Lopes como centroavante. O Flaco Lopes, com toda a crítica que a gente possa ter ao Flaco Lopes, ele é o único centroavante do elenco do Palmeiras, é o único 9. Se cobra tanto um 9, pois bem, o Palmeiras tem um 9. Tinha outro, né, que era o Rony, que não era um 9 necessariamente, mas foi bem de 9, né? Não dá pra dizer que foi ruim. E que termina a sua trajetória no Palmeiras de uma forma até um pouco questionável, na minha opinião. Muita gente fala que é por conta dele, eu acho que a declaração pública da Leila dizendo que ele não tinha mais clima ou que o ciclo dele tinha se encerrado, eu acho que acabou decretando ali que o Rony não vestiria mais a camisa do Palmeiras, sendo que no último jogo ele até foi escalado pelo Abel Ferreira. Diante de tamanha inconsistência, de tamanha dificuldade que o Palmeiras está tendo por conta desse início de Paulistão, precisando rodar o elenco e com a carência, né, de alguns setores específicos. E no caso do setor ofensivo, né, faltava aquele fazedor de gols. O Flaco Lopes, ele tem todos os defeitos. Ele realmente não é um cara que você possa entender como talvez uma solução para o Palmeiras, mas ele é do ofício. Ele é da função. E ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista no ano passado. A gente pode entender que daqui a pouco o Flaco Lopes não será o jogador, sei lá, tipo, decisivo, definitivo para ser esse camisa 9. Mas ele pode quebrar o galho. E no Campeonato Paulista acho que quebra, né? E mais uma vez foi o que aconteceu. O Palmeiras circula muito a bola na área ofensiva. O Palmeiras cruza muitas bolas. O Palmeiras chega muito ao ataque. Se você tem um finalizador, você está mais próximo do gol. E foi justamente o que aconteceu. O Palmeiras chega ao primeiro gol num lançamento maravilhoso do Gustavo Gomes, em que o Maurício percebe o Igor Gabriel adiantado e ele dá um toque sutil com a perna direita e faz o primeiro gol. Depois do segundo gol, já no finalzinho do primeiro tempo, bola parada, Rafael Veiga na cabeça do Flaco Lopes, que antecipa todo mundo, bem na sua característica, e faz o segundo gol. E o terceiro é também numa bola aérea, também numa bola parada do Gustavo Gomes, fazendo de cabeça o terceiro gol. Só deu Palmeiras no jogo. Palmeiras, assim, não fez muito esforço para vencer. A diferença técnica é muito grande. A Inter não conseguiu ameaçar muito o gol do Palmeiras. O Palmeiras teve algumas figuras destacadas no jogo. Gostei do Facundo Torres nessa nova função. O Piquerez tá jogando uma enormidade desde que voltou de lesão. Enfim, né, algumas
O Emiliano Martinez, né, começou jogando e tal, acho que ainda um pouco tímido. Enfim, o Abel Ferreira não abriu mão da sua convicção, ao mesmo tempo venceu um jogo que precisava, o Palmeiras tinha um jogo a menos, né, em relação aos demais, e agora tem 3 partidas para tirar uma pontuação, né? Porque aí, eu tô com a tabela aqui, o Palmeiras ainda tá numa situação delicada, porque ele tem São Bernardo com 19 pontos, Ponte Preta com 18 e o Palmeiras com 16. Ok, Palmeiras daqui a pouco vence o próximo jogo, já passa a Ponte Preta, mas ele vai ter que depender de um tropeço do Palmeiras também. Na verdade, o Palmeiras não depende mais de si, né? E nesses 3 próximos jogos, ele tem o São Paulo em casa, ele tem o Botafogo em casa e o Mirassol fora. O Mirassol perdeu um pouco de fôlego nessa reta final dessa fase de grupos do Paulistão, mas ainda assim um adversário mais complicado. O Botafogo acho que não tanto assim, ainda mais jogando em casa. E um clássico é sempre um clássico, né, gente? E aí, nós estamos diante de um clássico em que o Palmeiras precisa vencer para continuar vivo na disputa pela classificação. Porque se o Palmeiras perde e daqui a pouco Ponte e São Bernardo vencem os seus jogos, aí a gente estaria diante de São Bernardo com 22, Ponte Preta com 21, e aí a gente teria o Palmeiras 5 pontos para tirar em 2 jogos. Se tornaria ainda mais difícil, porque aí ele teria que vencer os 2 e contar com tropeços. Então, realmente complica. Complica muito se o Palmeiras não vencer o São Paulo e daqui a pouco Ponte Preta e São Bernardo vencerem os seus jogos. Enfim, vamos passo a passo aqui. O Palmeiras vai jogar em casa contra o São Paulo. O Palmeiras deu uma boa última impressão contra a Inter de Limeira, vencendo por 3-0. Ok? E o São Paulo? O São Paulo. O São Paulo, cara, ele tá virtualmente classificado, porque o Noroeste tem 7 pontos, que é o terceiro colocado, enquanto que o São Paulo tem 15. Então, assim, é uma questão matemática de, na próxima rodada, você confirmar. Hoje, inclusive, teria confirmado, mas não confirmou, porque não venceu. O Velo Clube de Rio Claro, jogo em Brasília, essa excursão a Brasília, com o jogo atrasado aí, né, lá da primeira rodada com a Inter de Limeira, e agora, na quinta-feira, esse jogo contra o Velo, já que a Shakira, Waka Waka Waka, faz show no Morumbi. Então o São Paulo fez essa sequência de 2 jogos e, se contar com o jogo do Bragantino, foram 3 jogos lamentáveis do São Paulo. São Paulo que empolgou contra o Corinthians, contra o Guarani, um jogo antes, contra o Mirassol, e depois parou de jogar. Parou de jogar mesmo com seus titulares. E aí a gente se questiona, que tipo de jogo o São Paulo apresentará no clássico contra o Palmeiras? Que tipo de postura? Que tipo de desempenho esses jogadores definidos como titulares, né? O quarteto fantástico, com Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, Enzo Dias, que eu acho que é uma afirmação, talvez uma das poucas boas notícias do São Paulo na temporada, na lateral esquerda. Na direita, o Cédric tá entrando, tá correspondendo. O Alan Franco segue mantendo a regularidade, o Pablo Maia e o Alisson também. Mas o meio de campo, ele ainda está tendo alguma inconsistência e, ao mesmo tempo, oferecendo alguns espaços para o adversário. E aí, esse jogo contra o Velo Clube, ele assustou por quê? Porque a gente está falando de um adversário muito frágil, a gente está falando de um São Paulo titular e de um time que meteu 3 gols no São Paulo. Ocupando alguns espaços, alguns buracos na defesa do São Paulo, exatamente por ter esse quarteto ofensivo com uma desguarnição muito grande. Um goleiro que falhou assim algumas vezes, e já vinha falhando, que é o Jandrei, mas ele não é o titular. Mas enfim, não sei porque o Zubeldia está dando uma sequência para o Jandrei quando talvez não precisasse tanto assim, né, correndo alguns riscos desnecessários. O Lucas, que não conseguiu nesses últimos 2 jogos jogar aquilo que a gente sabe que ele pode jogar. O mesmo vale para o Oscar, que acho que está sentindo a parte física, e é curioso que ele esteja sendo escalado constantemente, já que tem um choque-rei na sequência. O Luciano, que acabou fazendo a sua parte, o Caleri também eu acho que jogou bem, assim, dentro da sua atribuição, mas é muito pouco, né, gente? A gente pode encontrar ou procurar argumentos aqui para entender que o São Paulo, enfim, questão física, não sei o quê, rodagem de elenco e tal. Gente, não tem desculpa, né? Um jogador a mais contra o Bragantino, que tá mal das pernas, um jogador a mais contra a Inter e um jogador a mais não, né, mas um time muito fragilizado. Assim, os caras nunca tinham viajado de avião, o Velo Clube. Os caras estavam emocionados indo para Brasília. Não dá, né? Pro Corinthians, não dá, né?
para o São Paulo tomar 3 gols do Velo Clube. Não dá. Não dá, não tem como. Não dá para admitir. E não vencer o jogo. Então, assim, como chega Luiz Zubeldia para esse clássico? Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, eu não estou exagerando. Eu acho que o Zubeldia ele já vira o ano pendurado, se não pela torcida, pela diretoria, por várias questões. Os caras nunca foram muito fãs do estilo Zubeldia e tem informações internas de que ele causa no ambiente, cobrando dirigentes, impedindo dirigentes de entrar no vestiário. Os caras já não vão muito com a lata dele. Mas os resultados, né, enfim, o trabalho estava bom, a torcida abraçou e tal, ele acabou sendo mantido. E eu acho que é um técnico que tem que ser mantido. Eu posso questionar aqui algumas escolhas do Zubeldia, mas não acho que ele tenha que sair abruptamente do São Paulo sem você... pelo menos pensar, raciocinar se esse é o melhor a fazer nesse momento, se tem um substituto à altura, se os processos que ele vem fazendo eles são coerentes ou não. Eu acho que essa análise tem que ser feita de uma forma muito mais profunda do que simplesmente decidir com o fígado, né? Do tipo, perdeu o jogo, tá fora, perdeu 3 seguidas, não sei o que, 3 seguidos sem ganhar, não manda embora. Eu acho que não é por aí, mas eu reconheço que a pressão para ele já vira de 2024 para 2025 com uma pressão interna da diretoria e que agora começa a respingar no torcedor. Do tipo assim, peraí, me ajuda a te ajudar. Por que o Jandrei continua jogando? Por que a gente não consegue ganhar da Inter de Limeira com um jogador a mais ou empatar o jogo com o Bragantino com um jogador a mais ou vencer o Velo Clube? O que está acontecendo? Aquele quarteto que empolgou no jogo contra o Corinthians não vai jogar mais assim? Ou só quando encarar um clássico de novo pela frente, como é o caso agora no fim de semana, aí a gente vai ter outra postura? E aí eu acho que isso influencia muito nas decisões do São Paulo a partir de agora. A postura que o São Paulo vai ter diante do Palmeiras no Allianz Parque. Se for uma postura aí resignada de brigar, enfim, de não aceitar um resultado adverso, de buscar o jogo e tudo mais, acho que a aceitação será diferente do que simplesmente se o São Paulo for passivo e acabar perdendo o jogo para o Palmeiras. A derrota, por si só, eu acho que ela não determina que o Zubeldia interrompa um trabalho que eu acho que ainda tem muito para oferecer. Agora, um desempenho negativo, uma postura um pouco decepcionante, um resultado daqui a pouco um pouco mais dilatado do que se imagina, um 2-3-0, 3-1, sei lá, uma atuação de gala do adversário, essas coisas que vão culminando num potinho que vai transbordando. E o pote do Zubeldia me parece cheio, com a diretoria e agora com o torcedor. É uma pena, porque o ano está só começando, tem outras aspirações ali na frente, mas não adianta. O Paulista, e até pelo que o São Paulo vem fazendo. O São Paulo oscila demais. O meu amigo Souza lá da Band lembrava, né? O ano passado mesmo, o São Paulo conseguiu perder para o Cuiabá as 2 partidas. Perdeu para o Juventude em casa na última rodada. Então é um time inconfiável. Vira o ano, agrega qualidade, na minha opinião, Oscar no meio, Enzo Dias na esquerda. Opa, o São Paulo pode brigar por coisas maiores e a gente está tendo dificuldade de enxergar isso verdadeiramente acontecendo. São Paulo vai brigar por alguma coisa? Ok, mata-mata é outra competição. Então, se o São Paulo passar, se classificar, a gente pode entender que a motivação vai mudar, que os ajustes serão necessários, serão feitos e tal. Mas eu já não tenho mais tanta expectativa assim. Porque, primeiro que eu não entendi a escalação de titulares na antevéspera de um clássico contra o Palmeiras. Com o São Paulo com uma classificação encaminhada. Segundo que, mesmo com titulares, eu esperava muito, mas muito mais. Isso não aconteceu. Terceiro, mesmo com titulares, no segundo tempo, esperava alguns jovens da base, esperava alguma renovação, alguma coisa diferente que o São Paulo pudesse oferecer. Não aconteceu. As escalações e as substituições burocráticas. E, a partir dali, você não avança. Então, é um São Paulo que inspira cuidados, que está realmente na corda bamba em termos de desempenho e em termos do seu treinador, contra um Palmeiras que eu não acho que o Abel esteja balançando, muito menos a Leila Pereira, que ela não tem como sair de lá, ela é a presidente, mas ao mesmo tempo questionamentos são feitos pelo desempenho do time, pelas contratações que não são feitas, mesmo com uma última boa impressão, a vitória por 3-0 sobre a Inter. Esse será o choque rei, um choque rei eletrizante, realmente com nuances de lado a lado e com os dois lados pressionados. Acho que no São Paulo a figura do técnico sim está pressionada e no Palmeiras não é a figura do técnico. Aí você vai para a diretoria, porque a gente está falando de um treinador com muita blindagem, com muita história, com muito crédito perante o torcedor,
que ok, a rede social ainda dá um barulho, né, do tipo fora Abel, que eu acho meio bizarro, mas tem a ver também com o fato de que o Palmeiras meio que esbarrou num teto e agora o Abel tá tentando encontrar soluções, né? Nem que seja o Flaco Lopes. E se ele encontrar o Flaco Lopes como solução, desculpem, a culpa não é dele, pelo menos nesse caso. O que vocês acham que vai rolar no Choque Rei? Vocês acham que o Palmeiras classifica? O São Paulo, o que está acontecendo com o São Paulo, hein? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!